Olá, meu nome é Naira Chau, eu sou coordenadora de gestão aqui da Observe 2020 e você está acompanhando a primeira conferência brasileira sobre pesquisa de experiência. A seguir, a gente vai exibir o trabalho da Andréa Ferrari e do Rafael Coelho, que são os dois de São Paulo, mas hoje moram em Floripa. A Andréa é UX Research na unidade de justiça da Softplan, tem mais de 5 anos de experiência em projetos de tecnologia para o setor público e hoje está atuando bastante com pesquisas quantitativas. O Rafael atua na área desde 2014, é graduado em Design pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem pós em Design de Interação pela Universidade do Vale do Itajaí e também atua como UX Research na unidade de Justiça da Softplan. Eles vão contar pra gente como que eles combinaram métodos de pesquisa quantitativo e qualitativo para identificar padrões de comportamento de assistentes de juízes de primeiro grau e explicar como eles levantaram todas as informações sobre o comportamento do usuário para embasar decisões de design de um novo produto sem o uso de ferramentas de analytics. Depois da apresentação, continua com a gente que teremos uma sessão de perguntas ao vivo com os dois e um tempo para que vocês que estão participando possam debater sobre o tema. Fiquem aí então com Andréa Ferrari e Rafael Coelho. No último ano, o Poder Judiciário custou quase 94 bilhões de reais. Desse valor, 2,3 bilhões foram gastos com tecnologia. Nós fechamos o último ano com quase 80 milhões de processos em andamento no Brasil. 60 milhões deles só na Justiça Estadual. Agora, se a gente for pegar essa quantia só da Justiça Estadual, 49% dos processos estão em andamento hoje no SAG, que é o Sistema para Tramitação Processual da Softplan. Os nossos clientes incluem tribunais de justiça estaduais, ministérios públicos estaduais, procuradorias estaduais e municipais e escritórios de advocacia. É importante dizer também que o nosso sistema legado não é tão legado assim, na verdade. Os nossos usuários ainda trabalham nesse sistema que a gente já está chamando de legado. Nós estamos, de fato, vivendo uma nova onda de transformação digital na justiça, onde a gente está transitando de um sistema Delphi para um sistema web, mas essa transição, essa transformação, ela não é só a nível tecnológico. Há todo um novo paradigma em que as novas soluções propostas são orientadas à experiência do usuário. E hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas pesquisas que nós realizamos para o novo sistema dos tribunais de justiça, onde a gente conseguiu combinar abordagens de pesquisa qualitativa, com observações contextuais e testes de usabilidade, com abordagens de pesquisa quantitativa, de análises de dados de uso do sistema extraídos diretamente da base do sistema legado. Como eu falei, boa parte dos processos em andamento no Brasil hoje estão na justiça estadual. Então é muito importante que os tribunais tenham alta produtividade na resolução dos processos para garantir a velocidade que a sociedade espera da justiça brasileira. Hoje, os tribunais de justiça estadual são responsáveis por diversas matérias do direito, como, por exemplo, o criminal, família e sucessões, infância e juventude, execuções fiscais, acidente de trabalho, acidente de trânsito e por aí vai. E dentro dos tribunais existem gabinetes que trabalham de forma especializada em determinada matéria, ou seja, gabinetes que atuam só em processos criminais, gabinetes que atuam só em processos de família e por aí vai. Mas também temos gabinetes que trabalham em mais de uma matéria processual, que são o que nós chamamos de gabinetes de matérias mistas. Nesse sentido, o objetivo da nossa pesquisa era entender como esses gabinetes, que são responsáveis por mais de uma matéria processual, organizam e executam o trabalho de elaboração das decisões, considerando a realidade deles de ter mais de uma matéria processual. As nossas hipóteses foram que, independente da matéria processual, ainda é prioridade os processos mais antigos, que estão há mais tempo dentro do tribunal esperando uma resposta, e as prioridades legais, que são definidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, processos que envolvam idosos ou envolvam crianças, medicamentos, doenças graves ou réu preso. A nossa outra hipótese é que os assistentes dos juízes dessas competências mistas não alternam muito ao longo do dia entre as competências, visando maior produtividade
se manter o seu raciocínio em determinado assunto jurídico, em relação a ficar avaliando muitos assuntos ao longo do dia. A primeira etapa da nossa pesquisa foi realizar observações contextuais, de forma bem exploratória, com alguns desses gabinetes que são responsáveis por mais de uma matéria processual. O nosso objetivo era acompanhar um pouquinho a rotina deles para ver, na prática, o quanto diferencia o trabalho deles com relação aos gabinetes especializados o fato de ter mais uma matéria processual. Se influencia a forma como eles se organizam, como eles se dividem dentro do gabinete, como eles executam o trabalho deles. E dessas observações, nós conseguimos perceber alguns comportamentos de uso diferentes. O primeiro deles, a gente está chamando de foco total. São alguns gabinetes que os assistentes se dividem entre as matérias processuais. Cada um é responsável por determinada matéria e trabalha exclusivamente dentro dela, o que significa, na prática, que não tem alternância entre matérias ao longo do dia, porque cada um tem a sua responsabilidade. Mas a gente percebeu também um segundo cenário que a gente está chamando de foco parcial, onde os assistentes, num primeiro momento, trabalham nas prioridades, independente da matéria, e depois de resolver os processos mais prioritários, daí sim eles se dividem entre as matérias, buscando essa maior produtividade por ficar mais tempo dentro de um determinado assunto do direito. E até aí a gente estava dentro do esperado, era mais ou menos o que a gente tinha levantado de hipótese lá no começo. Mas a gente identificou também um terceiro comportamento diferente desses, onde os assistentes não se dividem de forma alguma entre as matérias processuais. Nesses gabinetes, todos os assistentes são responsáveis por todos os processos, independente da matéria. Então, não tem uma divisão por matéria para eles. Eles simplesmente trabalham todos em ordem prioritária, independente da matéria processual. É realmente por prioridade. A pesquisa quantitativa que a gente aplicou nesse Discovery específico teve como objetivos, claro, alcançar mais usuários e garantir relevância estatística, mas também identificar eventuais novos contextos de uso que durante as pesquisas qualitativas, durante as observações de uso, a gente não consegue identificar. A limitação que a gente tem nesse caso das pesquisas quantitativas é que os nossos usuários usam um sistema legado e ele não está instrumentalizado com nenhuma ferramenta de analytics. Então a gente não sabe diretamente onde os usuários estão clicando, o que eles fazem mais, quanto tempo eles levam e nenhum outro dado de uso direto do sistema. A alternativa a isso é investigar os dados persistentes nas bases de dados dos clientes de forma manual e sob demanda. Então não são dados de uso do sistema, mas eles trazem indícios indiretos de como o sistema está sendo usado. Na estratégia dessa pesquisa quantitativa, a gente definiu uma pergunta específica para ser respondida. Em um dia de trabalho, quantas vezes um usuário alterna entre matérias processuais, especialmente quando ele cria um único documento de uma matéria e logo em seguida alterna para outros documentos de outras matérias. Então é essa situação que a gente está mais interessado e que definiu o curso dessa pesquisa. E aí, como estratégia prática para responder essa pergunta, a gente analisou as características de documentos criados por usuários, ordenando esses documentos sequencialmente por data e hora de criação, e depois a gente agrupou eles por dia, por usuário e por matéria processual. Aí o alcance dessa pesquisa que a gente conseguiu, então a gente conseguiu coletar 22 mil documentos criados por 400 usuários, durante 2 semanas de trabalho deles, em 28 gabinetes de juízes do primeiro grau. Isso tudo dentro do Tribunal de Justiça Estadual de São Paulo. Depois de analisar os dados coletados, já respondendo a pergunta de pesquisa que a gente definiu, nós identificamos que o comportamento mais comum dos usuários é trabalhar em processos agrupando eles por matéria processual. Então, como exemplo desse comportamento, a gente trouxe um dia de trabalho do sujeito A. Então vocês podem ver que aquelas alternâncias rápidas, de um documento só, aconteceu uma vez só nesse dia de trabalho dele. Ao mesmo tempo, a gente identificou que o comportamento menos comum, que é alternar mais vezes entre matérias processuais, ele não é desprezível. E a gente trouxe um exemplo do dia de trabalho do sujeito B. Então a gente entende que o sistema precisa apoiar as duas formas de trabalho, mesmo que uma delas seja predominante sobre a outra. Outro resultado dessa pesquisa foi identificar as matérias processuais
sob responsabilidade dos diferentes gabinetes. Então a gente vê que cada gabinete tem uma proporção diferente entre matérias processuais e alguns gabinetes trabalham com mais matérias processuais do que os outros. Então esse gráfico mostra mais ou menos isso ali, identificado pelas cores. Cada cor é uma matéria processual. Outro resultado foi analisar a produtividade de cada usuário dentro de cada gabinete. Então a gente vê diferentes padrões de produtividade entre os usuários de um mesmo gabinete. Em alguns gabinetes a produtividade cai vagarosamente, e aí é o exemplo que está à esquerda. Em outros gabinetes a produtividade é mais ou menos constante entre os usuários, e existem gabinetes em que um usuário produz muito mais do que o outro. E aí a gente percebe esse tipo de comportamento nas pesquisas qualitativas também. Tem a ver com a forma de trabalho flexível que cada um adota dentro de cada gabinete. Então a gente entende que o sistema precisa apoiar essas formas, essas diferentes formas de organização do trabalho dentro de cada gabinete. O processo de trabalho que a gente adota hoje em dia nas pesquisas quantitativas tem relação com a estrutura da equipe. Então, além de mim, a Daiane, a Elaine e o William participam do planejamento e da execução dessas pesquisas em não só um projeto, mas em vários projetos. Então, a primeira coisa que a gente faz é sentar com o Product Designer responsável pelo projeto e fazer um briefing, onde a gente tenta entender e documentar o problema de pesquisa, o contexto de aplicação da pesquisa e os prazos envolvidos. Depois, a gente parte para a extração manual de dados, e a gente faz isso com SQL e ou Python, dependendo da demanda, dependendo do que a gente precisa. E aí a gente vai explorar os dados disponíveis nas bases de dados para definir os parâmetros da extração. É nesse momento que eventualmente a gente precisa colaborar com analistas de negócios, de sistemas e até de suporte para entender os dados, entender o que eles podem nos dar, nos trazer de informação, né? E aí a gente extrai uma pequena amostra, testa algumas análises para ver se essas análises vão responder a pergunta da pesquisa. A partir daí a gente alinha com o Product Designer para verificar se essas análises vão realmente responder a pergunta e eventualmente a gente ajusta o script conforme o feedback do Product Designer para ver se o que a gente está entregando para ele vai ajudar ele no discovery dele. E aí a gente executa esse script ajustado em N bases, em N clientes, para daí então tirar uma massa de dados maior, que é a final. Antes de partir finalmente para análise, a gente verifica a integridade e consistência dessa amostra, para identificar eventuais gaps ali entre os dados. E aí, depois disso, estando a massa de dados correta, íntegra e consistente, a gente verifica algumas características gerais dela, que aí tem relação com o tipo de processo que a gente está tratando, processo judicial mesmo, né? Qual é alguns quantitativos de produtividade daquela vara, algumas coisas que eu já mostrei para vocês, então a gente faz nessa fase. E aí, finalmente, a gente analisa os dados para responder as perguntas específicas da pesquisa. E aí pode ser que algumas vezes a gente vá um pouco mais além para trazer outros resultados, como nesse caso a gente trouxe. Chega o momento então de compartilhar os resultados com o Product Designer. A gente leva até ele gráficos, discute os dados, apresenta, e esse material depois vai compor um material mais robusto e mais completo sobre aquele discovery, contendo não somente as pesquisas quantitativas, mas as qualitativas e unindo as duas coisas, né? Depois esse material é usado em ritos com PMs, com POs e com líderes técnicos para chegar a uma solução, uma hipótese, para depois testar com os usuários. E aí o último momento, que também é super importante, é documentar esses resultados, documentar os métodos e os instrumentos para que a gente possa manter um repositório e reaproveitar esse material quando necessário. O resultado dessa análise confirmou a necessidade de ter uma solução flexível. A nossa proposta é, num primeiro momento, privilegiar as prioridades legais e os processos mais antigos, que são de fato os processos que os tribunais têm um dever de atuar com maior velocidade, e ao mesmo tempo a gente permite que os usuários agrupem os processos por matéria,
para atender esses assistentes que têm essa forma de trabalho, essa divisão, por entender que alcançam uma maior produtividade por poder focar em um conjunto reduzido de leis e jurisprudências, conseguindo aplicar o mesmo raciocínio jurídico de forma seguida ao longo do dia. Com a solução proposta, a gente partiu para a última etapa, a de validação com usuários. Nós realizamos uma rodada de testes de usabilidade, já remotos durante a pandemia, com 11 assistentes de gabinetes de matérias mistas, onde a única orientação que a gente deu para eles antes do teste era de executar o seu trabalho normal naquele protótipo. O protótipo que a gente levou para teste é um protótipo desenvolvido em React, já simulando então uma fidelidade tanto visual quanto interativa muito grande, já muito próxima do produto final, onde os usuários conseguem executar o trabalho deles já de uma forma muito fiel a como vai ser no produto, nos dando então uma maior confiança no resultado. E o que a gente conseguiu de resultado com esses testes? A gente considerou que essa solução flexível que a gente fez atendia os cenários, porque durante os testes a gente teve casos onde os usuários logo de cara já procuraram uma forma de agrupar por competência e a partir daí testaram dentro da competência específica que eles trabalhariam dentro do dia a dia. A gente teve também casos onde os usuários trabalharam inicialmente nos primeiros itens da lista, por identificarem que ali estavam as prioridades legais, e depois de um tempo procuraram uma forma de agrupar pelas matérias. E a gente também teve teste em que os usuários passaram o teste inteiro e terminaram o teste só mexendo na listagem geral, sem nem questionar se seria possível ou não o agrupamento por matérias. E ao final de cada teste, nós aplicamos o SUS, que é o System Usability Scale, que é uma ferramenta já bem consolidada no nosso meio, que ajuda a medir algumas coisas extremamente qualitativas, como a eficácia, a satisfação do usuário de trabalhar naquela funcionalidade. E a gente obteve uma média de SUS de 87 com esses 11 testes, que é um SUS considerado já bem alto, bem satisfatório, concluindo então a nossa etapa de pesquisa por considerar toda a proposta validada e bem embasada, possibilitando então a gente especificar e passar para o desenvolvimento. Bom, a gente está chegando no final da apresentação do nosso case e antes de a gente abrir a discussão para as pessoas que estão assistindo, eu vou falar um pouquinho dos desafios que a gente tem enfrentado durante as nossas pesquisas. O principal deles é o recrutamento de usuários. A gente enfrenta um processo um pouco burocrático para chegar até o usuário final. Essa é uma questão um pouco complexa, né? Tem a ver com o nível de maturidade UX da empresa e, no nosso caso, dos nossos clientes também. Daí outro desafio é o caráter manual das nossas pesquisas quantitativas. A gente tem que fazer escolhas, né? Então, direcionar os recursos para aqueles discoveries realmente estratégicos para conseguir encaixar no roadmap dos projetos. A gente não tem capacidade, então, de executar esse tipo de pesquisa em todas as nossas iniciativas. É claro que a gente vai instrumentalizar o novo produto com ferramenta de analytics para dar mais agilidade na coleta e no uso dos dados nos discoveries. Mas a gente sabe que a gente vai apoiar muitas das nossas decisões ainda nos dados do legado. E aí que eu coloco essa questão para a gente discutir, para a gente abrir para as pessoas compartilharem as experiências delas, também relacionadas com pesquisas em sistemas legados. Então vamos lá, vamos discutir, vamos debater esse tema que é muito importante para o nosso trabalho aqui na Softplan e eu acho que também em outros contextos.